Olá, terceirão. Então, para concluirmos o módulo 3, faltam dois assuntos: os tratados de limites e as revoltas que ocorreram no Brasil colonial. Os tratados de limites e as revoltas ocorreram principalmente durante o século XVIII, período, então, que o fiscalismo português, o arroxo colonial, aumentou muito. Bem, então, nós já sabemos que, em relação à expansão do território brasileiro, contribuíram a União Ibérica, as bandeiras, a mineração, a pecuária e os jesuítas. Bem, então esse contexto aí da expansão para o interior, como nós já tínhamos falado em aulas anteriores. Bem, o que nos interessa agora mesmo é essa questão mais específica dos tratados de limites. Bem, então após a União Ibérica, tivemos dois fenômenos históricos importantes, que foram a questão das bandeiras, que já tinham iniciado, mas após a União Ibérica, a atividade bandeirante ela vai se incrementando ainda mais. E a guerra entre Portugal e Espanha. A guerra entre Portugal e Espanha, ela ocorre também nas Américas, ocorre na Europa e na América do Sul. Aqui na América do Sul, o sul do Brasil vai ser uma região de constantes conflitos. Por quê? Porque a principal riqueza da Espanha na América do Sul era a prata. Então, a região platina, ela engloba o sul do Brasil. Bem, então, após a União Ibérica, os portugueses, principalmente a partir da capitania de São Vicente, tentaram expandir seus domínios para o sul, pelo litoral sul. Então, além do controle das rotas do interior por vias fluviais e também por trilhas indígenas, tivemos a expansão pelo litoral sul do Brasil. Então, tivemos a fundação de Paranaguá. Vejam que isso tudo é após a União Ibérica, após 1640. Então, Paranaguá, em 1648, São Francisco do Sul, depois Nossa Senhora do Desterro, Sacramento e Laguna. Então, vamos ver a localização desses povoados vicentistas. Bem, então, vejam aí, Desterro, no litoral catarinense, Laguna, e depois, lá no litoral do Uruguai, a colônia do Santíssimo Sacramento, fundada em 1680. Então, em 1680, os portugueses já tinham expandido seus domínios territoriais até o sul de Santa Catarina pelo litoral. Pelo interior, a atividade bandeirantes fazia com que os paulistas de São Vicente entrassem em conflito com as missões jesuíticas do oeste do Rio Grande do Sul, os chamados Sete Povos das Missões, São Luís, São Lourenço, São Borja, São Nicolás, Santo Ângelo, São João Batista e São Miguel, os chamados Sete Povos das Missões, que ficam na região da fronteira gaúcha com a Argentina, na bacia do Rio Uruguai. Rio Uruguai que nasce em Santa Catarina, como observamos nesse mapa. Bem, então, devido à fundação da colônia do Sacramento e também a questão do interesse pela região dos Sete Povos das Missões, devido ao gado, principalmente os muares, tivemos então essa expansão e, ao mesmo tempo, a legalização dessa expansão. Então, por isso, nasceram os tratados de limites. Bem, o tropeirismo, então, no sul do Brasil, vai ser uma atividade fundamental para integrar o interior do sul do Brasil às regiões produtoras de minérios do Sudeste. Bem, então, em relação aos tratados de limites, então, em 1680, foi fundada a colônia do Sacramento lá no Uruguai, por Portugal. Em 1681, os espanhóis reconheceram que a colônia do Sacramento era de Portugal. Então, aquela guerra entre Portugal e Espanha, ela foi longa durante o século XVII e XVIII. Porém, ocorreram tréguas através de tratados, principalmente. Então, a primeira trégua da guerra da restauração do trono português de 1640, foi então a assinatura do Tratado de Lisboa, onde Portugal reconhece que Sacramento era no Tratado de Lisboa,
A Espanha reconhece que Sacramento era de Portugal. Portugal já tinha fundado a colônia um ano antes, em 1680. Bem, só que a Espanha viveu uma guerra pelo trono espanhol. Duas famílias, os Habsburgos e os Bourbons, lutavam pelo trono espanhol. Isso por volta de 1700. Então, os Bourbons, que governavam a França, passaram também a governar a Espanha. E Portugal e outros países europeus se envolveram neste conflito. Por isso, foram assinados o primeiro e o segundo Tratado de Utrecht. Então, no primeiro Tratado de Utrecht, de 1713, a França reconhece a soberania portuguesa sobre a região do Amapá, lá na região norte do Brasil. E o segundo Tratado de Utrecht, de 1715, a Espanha, também agora governada pelos Bourbons, reconhece que Sacramento é de Portugal. Ou seja, o Tratado de Utrecht, de 1715, ele repete o que foi estabelecido pelo Tratado de Lisboa. Mas essas questões resolvidas na Europa não levavam em consideração aqueles interesses dos colonos espanhóis e portugueses aqui na América do Sul. Então, os colonos espanhóis da Argentina e do Uruguai não aceitavam essa questão de Portugal ter uma colônia no Uruguai. Tampouco a expansão dos interesses portugueses através do bandeirantismo, do tropeirismo, na região dos Sete Povos das Missões. Bem, então, na década de 1730, 1740, tivemos então a criação de bases militares aqui na ilha de Santa Catarina, como também o povoamento açoriano no litoral de Santa Catarina e, posteriormente, no Rio Grande do Sul. Bem, em 1750, o Marquês de Pombal já era ministro português, vai ser a sua ascensão, né? Houve a assinatura, então, do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid aumentou o território brasileiro 3 vezes. Então, o que o Brasil é hoje, 90% do que o Brasil é hoje, deveu-se ao Tratado de Madrid. Bem, o Tratado de Madrid tem uma permuta, tem uma troca. Então, a região dos Sete Povos das Missões, que fica no Rio Grande do Sul, passava para Portugal, e Sacramento, que fica no Uruguai, passava para a Espanha. Mas essa troca, assinada pelo Tratado de Madrid, não foi aceita pelos jesuítas e os índios guaranis que viviam nas missões jesuíticas, nos Sete Povos das Missões, iniciaram uma guerra que ficou conhecida como a Guerra Guaranítica. Então vejam que 90% do que o Brasil é hoje foi definido por esse Tratado de Madrid. A região sul do Brasil, que vai ser uma região em que os limites vão sendo alterados, né, conforme a assinatura desses tratados. Então observem esse mapa, né, ali em relação à legenda. Bem, então, devido à Guerra Guaranítica, foi anulado a permuta. Então, aquela troca do Rio Grande do Sul, dos Sete Povos, pelo Uruguai, por Sacramento, foi desfeita, né? Então, o Tratado Del Pardo, assinado em 1761, vai desfazer aquela troca do Tratado de Madrid, que o Tratado de Madrid tinha estabelecido, né? Ou seja, que pelo convênio ou Tratado Del Pardo, Sacramento voltava para Portugal, lá no Uruguai, e os Sete Povos das Missões voltavam para a Espanha. Só que isso também não deu certo. Tanto no Uruguai quanto no Rio Grande do Sul, a guerra continuava, né? E a destruição dos Sete Povos das Missões fez com que aquele gado que os jesuítas, os guaranis, tinham criado, né, na região dos Sete Povos, ficasse espalhados pela região dos Pampas. E a atividade dos tropeiros vai, então, ganhar mais dinamismo com essa situação. Bem, então, o Tratado Del Pardo, assinado em 1761, desfez aquela troca, mas os conflitos continuaram. Bem, a principal base militar portuguesa no sul do Brasil era na ilha de Santa Catarina. Então, os espanhóis, sabendo disso, invadiram, no início do ano de 1777, a ilha de Santa Catarina. Aliás, como os espanhóis não sabiam
da quantidade de soldados e do tipo de armamento instalado nas fortalezas, os espanhóis então não entraram na Bahia Norte. Desembarcaram em Canasvieiras para evitar os canhões de Anhatumirim e das outras fortalezas. Mas a resistência não ocorreu. Os soldados que deveriam estar nas fortalezas da ilha de Santa Catarina estavam servindo no Rio Grande do Sul. O regimento de infantaria da ilha de Santa Catarina servia no Rio Grande do Sul. Esse regimento de infantaria que ganhou o apelido de Barriga Verde. Bem, então a invasão espanhola à ilha de Santa Catarina, né, com o estabelecimento do comando espanhol na sede da Capitania Real de Santa Catarina, que ficava então na fortaleza de Santa Cruz de Anhatumirim. Então, na freguesia de São Miguel, no continente próximo, né, no atual município de Biguaçu, então a sede do governo da Capitania Real de Santa Catarina foi estabelecido durante um ano, de 1777 a 1778. Bem, no ano de 1777 foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso. Então, por esse tratado, a região dos 7 povos das missões, que era de Portugal, passava para a Espanha. Sacramento, que era da Espanha, foi mantido para a Espanha. E a ilha de Santa Catarina foi devolvida para Portugal. Porém, no Rio Grande do Sul, as disputas continuavam. E, devido à diplomacia, então tivemos o casamento de Dona Carlota Joaquina, uma espanhola, com o príncipe Dom João, futuro rei de Portugal, né, os pais de Dom Pedro I. Então, através desse casamento, a diplomacia ela vai funcionar. Então, em 1801, é assinado o Tratado de Badajoz, que é praticamente o que foi estabelecido pelo Tratado de Madrid. Ou seja, a região dos 7 povos das missões voltaram para Portugal e Sacramento, no Uruguai, fica para a Espanha. Então, retornando, né, os mapas para analisarmos. Né? Então, vejam a questão do sul do Brasil, que os limites do Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai foram modificados na medida em que os tratados iam sendo negociados. Outro detalhe importante é em relação ao sul do Brasil, né? Então, em relação à questão aqui do povoamento do sul do Brasil. Então, vejam aí nesse mapa, né? Então, o Uruguai tinha uma colônia portuguesa chamada Sacramento, mas vejam que Sacramento foi fundada antes de Montevidéu. Né? Montevidéu foi fundada em 1726 e a fundação de Montevidéu era por interesses militares, assim como as fortalezas da ilha de Santa Catarina foram construídas na década de 1740. Bem, então, no início do século XIX, em 1801, foi assinado o Tratado de Badajoz, né? Tratado de Badajoz, então, que estabeleceu os limites entre a colônia portuguesa, né, e as colônias espanholas. Mas é bom lembrar que durante o período joanino, né, então no início do século XIX, bem, em 1808 a família real portuguesa fugiu para o Brasil, né, devido às guerras napoleônicas. Bem, então, no período joanino, o Brasil, que era um vice-reino, foi elevado à categoria de Reino Unido. Nós já tínhamos comentado isso, né? O Marquês de Pombal, ele reunificou o Brasil e o Brasil virou vice-reino, né? Aí, em 1815, o vice-reino foi elevado à categoria de Reino Unido. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Bem, aquele casamento da Carlota Joaquina com Dom João, o dote de casamento era o Uruguai. Então, no período joanino, os uruguaios estavam tentando fazer sua independência. E para o dote, o território não ser perdido, então Dom João ordenou que o Uruguai fosse anexado ao Reino Unido. Então, o território uruguaio foi anexado em 1817 ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com o nome de Província Cisplatina. Mas esse assunto, então, é para a próxima apostila. Bem,
Para concluirmos o módulo 3, faltam então as revoltas coloniais. Então veremos a seguir.